Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos na casa dEle para entoar louvores a Ele. Isso é maravilhoso, nosso coração se enche realmente de alegria e é muito bom cantar esses louvores. O Natal chegou. Eu quero convidar, por favor, abram suas Bíblias, quem trouxe, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 31 ao verso 33. Enquanto os irmãos estão abrindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 31 ao verso 33, vamos recordar aqui o que está acontecendo. Maria se encontrava na cidade de Nazaré, na região da Galileia. Em dado momento, o anjo Gabriel lhe apareceu, dizendo para ela: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aquela saudação foi uma saudação que causou em Maria uma certa estranheza. A palavra favorecida significa adequada. É como um vaso adequado ou preparado para receber algo muito específico. Diz o texto que Maria se conturbou, ela ficou um pouco confusa, perturbada, tentando entender o motivo daquela saudação, ou melhor, o significado daquela saudação. Então, o anjo completou dizendo que ela tinha achado graça diante de Deus. E ele completa a sua palavra, a sua notícia, com estas palavras para confortar o seu coração. Verso 31 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, que diz: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essas foram as palavras do anjo para confortar o coração de Maria. E aqui nós temos três palavras ou três mensagens muito importantes que alcançou o coração de Maria e que pelo Espírito de Deus alcança o nosso coração neste momento também. Primeiro, quanto ao nome de Jesus, o nome do Messias. O nome do Messias deveria ser Jesus, que significa literalmente Javé salva, porque a vinda do Messias estava relacionada com a sua missão. Jesus nasceu da Virgem Maria com um propósito de nos salvar, assim como lemos no testemunho do evangelista Mateus, no capítulo 1, que ele deveria ser chamado Jesus porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Jesus veio com a missão de nos salvar, como se estivéssemos agarrados, escravizados, dominados pelo pecado, impossibilitados de nos libertar pelas nossas disciplinas religiosas. Jesus veio com a missão de romper os grilhões, de quebrar as cadeias e proclamar a nossa salvação. Por isso ele deveria ser chamado de Jesus. Mas o anjo também trouxe uma mensagem relacionada com a pessoa dele. Diz o texto: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus é Altíssimo em todas as suas virtudes, puríssimo, santíssimo, eterno, imutável, justíssimo, grandioso em poder. Jesus veio ao mundo como Filho do Altíssimo. Portanto, Jesus veio como Deus. Foi Deus quem encarnou-se em um estado de humilhação. Contudo, sendo Deus, a sua pessoa, como diz o anjo Gabriel a Maria, este será grande. Esta foi a palavra que ele ofereceu a Maria, porque ele é o Filho do Altíssimo. Isso tem tudo a ver com aquilo que o anjo Gabriel disse por fim a Maria, quando ele relaciona a vinda do Messias com o estabelecimento do seu reino, ao dizer: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Percebam que os homens não conferiram a Jesus a autoridade de reinar. Foi Deus quem confiou a Jesus a autoridade de exercer governo. E quando diz o texto que ele veio para assumir o trono de Davi, isso fez com que o povo olhasse para o passado e recordasse o reinado de Davi.
O reinado que garantiu a expansão do governo e do domínio israelita nas terras da Palestina. O período de prosperidade, o período de paz, um período de justiça. Contudo, Davi morreu, o seu reino teve fim, mas Jesus vem para assumir o trono de Davi, no sentido de que o seu reino, uma vez estabelecido, não será provisório e momentâneo como o trono de Davi. Jesus veio ao mundo para governar sobre a casa de Jacó, ou seja, sobre todo o povo de Deus. E o anjo completa dizendo que o seu reinado não terá fim. Se o governo de Davi foi um governo justo, um governo marcado pela paz, um governo próspero, agora, com o nascimento de Jesus, somos conduzidos a olharmos para Jesus Cristo. O seu reino não terá fim. Ele é o Filho do Altíssimo. E a boa notícia que estamos proclamando aqui é que Jesus, Ele trouxe a cada um de nós a certeza da nossa salvação, se hoje crermos nele. Mas não apenas isto, Ele trouxe para nós também a oportunidade de vivermos eternamente neste reino que não terá fim, onde haveremos de experimentar perfeita paz, mais perfeita do que a paz experimentada no governo de Davi, perfeita felicidade, muito mais perfeita do que aquela que foi experimentada nos dias do rei Davi. Teremos prosperidade na presença de Deus. Este mundo é marcado por muitas frustrações e infelicidades. Mesmo quando nós nos dedicamos a vivermos uma vida justa, ainda assim estamos muito vulneráveis a muitos fracassos e a muitas infelicidades. Mas a grande esperança que toma conta do nosso coração é quanto a este reino que não terá fim. O reino que Jesus inaugurou com o seu nascimento e há de estabelecer perpetuamente, no sentido pleno da sua autoridade, quando Ele vier dos céus, mais uma vez, para se encontrar com a igreja, a noiva, comigo e com você. Jesus nasceu, o Natal chegou, é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de invocarmos o nome do Senhor, de o adorarmos, porque o seu nome é Jesus, Ele veio como Salvador, e Ele veio estabelecer um reino que não terá fim, e nós o adoramos por tão grande obra que Deus graciosamente realizou através do seu Filho e ofertou a todos nós que cremos no precioso nome de Jesus Cristo. Oremos.